Olá, olá! Hoje então iremos falar da nossa segunda aula, que traz como tema como hipnose e PNL, programação neurolinguística, pode ajudar a você a obter a vitória do Enem. Eu sou Alice Foman, parapsicóloga e terapeuta holística e reprogramadora da mente inconsciente. O nosso tema, como a hipnose e técnica de PNL, programação neurolinguística, pode ajudar você a obter a vitória do Enem. Então, realmente estou muito feliz e com profunda gratidão por você estar aqui me acompanhando então nessa aula de hoje, E vamos falar um pouco sobre hipnose. O que é hipnose, o que vem a ser hipnose, E para que podemos usar a hipnose. Quando a gente fala de hipnose, é comum as pessoas terem preconceitos, crenças, E mitos em relação à hipnose. Ou acreditarem que é algo que não acontece com elas, que elas não são vulneráveis à hipnose. Quando você vê, por exemplo, uma experiência de hipnose pela primeira vez em sua vida, seja numa palestra, numa apresentação, na televisão ou em redes sociais, ou nos shows, ou quem sabe no WhatsApp, em alguns filmezinhos e tudo mais, pequenos vídeos, a gente pensa que é algo combinado, Que é uma brincadeira, que é uma armação, ou que é truques, que a hipnose ela não é verdadeira, porque é tudo muito místico, E eu confesso que eu também imaginava como que isso funciona, se era verdade ou não, muitos mitos rondam a mente da gente em relação à hipnose. Os mitos dos mais diversos. Então a gente pensa, será que a pessoa vai revelar durante o transe os seus segredos? A pessoa que pode ficar hipnotizada, Será que ela vai sair do transe ou ela vai permanecer para sempre no transe? Essas coisas rondam a nossa mente. Ou a pessoa vai fazer de tudo, Ou fazer tudo que o hipnotizador mandar. E essas questões rondam na nossa mente. Mas eu falo para você que não é assim. A hipnose, ela é uma ferramenta espetacular, uma ferramenta maravilhosa para ativar a memória e ajudar você a lembrar as coisas, se necessário for. Então a hipnose ela é usada para as mais diversas situações, para fins terapêuticos, de reprogramação de doenças, de traumas, conflitos e tudo mais, de herança genética dos antepassados e tudo mais. E como ela é uma ferramenta poderosíssima, a gente também usa essa hipnose para ativar a nossa memória, apaziguar a nossa memória, harmonizar ela, equilibrar ela, em situações de estresse, de situações de muita pressão, situações de muita dificuldade, Então, a hipnose funciona com qualquer pessoa, desde que a pessoa se permite. Então, a hipnose ela vai funcionar com você desde que você se permite, Então, existe aí uma permissão, uma vontade, um desejo de passar por essa experiência. E confessar para você que são experiências maravilhosas do poder da nossa mente. Uma vez que você passou por um transe e você percebeu como que ela funciona, você quer sempre usar essa ferramenta de tão boa que essa ferramenta é, Mas muitos pensam que só funcionam, para pessoas de mente fraca. Isso é um ledo engano. Funciona para todas as pessoas, porque na verdade a hipnose é relacionada a tudo. Nós apenas não temos o conhecimento na profundidade e um conhecimento mais profundo do que vem a ser a hipnose.
E a gente também não vai estar aqui falando tão profundamente, né, todo o fundamento da hipnose, mas apenas para nós entendermos nessa situação que envolve, então, agora esse período da prova, exames Enem, e de como que é importantíssimo e os resultados espetaculares que essa técnica, que essa ferramenta pode nos trazer, né? Tanto a hipnose como a PNL, programação neurolinguísticas, que elas vêm conjugadas, e mais a física quântica e tudo mais, né? E as ciências de conhecimentos cognitivos. Então, através de treinamentos hipnóticos, podemos condicionar a nossa mente para uma direção favorável para nós, naquele momento que nós tanto necessitamos de estresse, de tensão e tudo mais. Aí podemos usar dessa ferramenta. No caso aqui que a gente está falando, né, das provas do Enem, do vestibulares, então nós podemos condicionar a nossa mente e driblar o medo, o estresse, a tensão, aquele bendito branco que a memória traz, quando se dá no momento de provas, exames, né? Quando exige mais de nós, quando exige demais o nosso conhecimento, né? A nossa inteligência, a nossa sabedoria. E com essas técnicas nós podemos treinar a nossa memória para ficar uma memória bem ativa, uma memória flexível, uma memória aberta, que traz as respostas no momento certo. Então é importante destacar para que nós saibamos que a hipnose, ela não realiza milagres, né? Porque milagres, eles podem até existir, mas não são tão comuns assim, como vocês sabem. Então, a gente também não promete aqui milagres. Para você ficar se baseando nos milagres, esperar que os milagres acontecem por si só. Não é isso. Quando você vai ter acesso a esse treinamento, você deve querer realmente superar a insegurança, os medos, a tensão, o estresse, a preocupação e tudo mais que as provas, exames afloram em nossa mente, né? E em estado de hipnose, você fica no seu estado consciente, né? Você vai ter a consciência de tudo que vai sendo passado, de tudo que vai sendo ativado, você vai ter a consciência, você apenas vai estar numa atenção focada, né, naquilo que você precisa naquele momento. Que nesse caso agora que a gente está falando nessa aula, que será, né, o Enem, a prova do Enem, que é nesse sentido que a gente está dando essa aula hoje, para você tomar conhecimento que existe um treinamento que a gente preparou, que logo vai estar os portais abertos que você pode adquirir, que é um treinamento com técnicas de hipnose, PNL, programação neurolinguística, com física quântica e tudo mais, com as energias de frequência vibracionais, né, que nos ajuda a elevar a nossa memória, a abrir ela para ficar uma memória aberta, leve, flexível, inteligente e sábia, que entramos num estado de harmonia, de paz, equilíbrio, segurança e tranquilidade no momento de fazer provas, exames e tudo mais, né? Então, a hipnose, ela atua diretamente nos gatilhos mentais, nos gatilhos subconscientes, que fazem a manutenção, né? E dão o suporte para a insegurança, para o medo, para a tensão, para as preocupações. E permitindo você a não sofrer, né? Tanto assim, e principalmente com o famoso branco, quando no momento de buscar as respostas da nossa mente. Que também nos dá suporte ao frio da barriga, os tremores do corpo, porque elas são muito desconfortáveis, elas vão tomando conta do nosso organismo todo no momento da prova. E também já treinar e deixar a memória preparada, a mente inconsciente preparado, né? Desses momentos que antecedem a prova, para não sofrer de insônia, né?
e tudo mais que nesse período acontece, né, que antecede as provas e exames. Então a gente via a hipnose como sobrenatural, pelo menos eu vivia algo muito místico, muito sobrenatural. E eu busquei conhecer, né, a hipnose nos melhores cursos da atualidade, nos melhores profissionais da atualidade. E por falta de informação, boatos ou mentiras, né, muitas pessoas criam ideias equivocadas sobre o que é hipnose. Eu, por muitos anos, tinha essas ideias equivocadas. E por ser um assunto, né, que estava abafado e veio ao público recentemente, né, foi muito abafado nos anos 70, né, pela medicina e principalmente pelas religiões e tudo mais, porque era uma ferramenta poderosa e naquele período eles não queriam essa ferramenta, eles queriam embutir tudo que era cientificamente comprovado e religiosamente aceito. E pelo fato da hipnose ter um conceito meio místico, abafaram isso. Mas há uns 30 anos para cá, vem sendo falado e usado muito a hipnose. Mas que já eram usados, né, bem antes dos tratamentos tradicionais da medicina. Eram ferramentas que ajudavam as pessoas a viverem bem, entrar em estado de equilíbrio, de bem-estar e tudo mais, sem químicas e sem remédios e tudo mais. E nesse período que antecede provas, exames do Enem, quantos adolescentes se entocham de química, né? De ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir e tudo mais, e que não seria necessário. Então, esse treinamento traz esse mecanismo que você pode ter acesso, que não é necessário você ter o suporte com química para dar um suporte em seus estados emocionais e em todo o seu organismo para manter você em pé para enfrentar essa situação complicada, né? E os mais céticos rejeitam a hipnose e acabam a prejudicar uma das mais poderosas ferramentas para nos ajudar a apaziguar a nossa mente, né? E os mais crentes, eles têm medo do que pode acontecer, né? Mas eu estudei várias dessas teorias e eu vou explorar, né, aqui aquelas que eu acredito ser as mais coerentes para esse momento, né, para essa situação. Então, na verdade, nós podemos dizer que a hipnose é foco e concentração apenas em uma ideia, né, naquilo que no momento está aí na nossa frente para ser resolvido, né? Então, é um estado natural da mente e acontece todos os dias com todas as pessoas. Cada vez que alguém te falou uma coisa, alguém te convidou para algo e você aceitou o convite e você acreditou, isso é puramente hipnose, simples assim. Então, as pessoas não têm o conhecimento. E a hipnose, ela pode ser considerada simplesmente um estado alterado de consciência, que pode ser alcançado de forma natural ou também de forma induzida, né? Sabe aquele momento em que você assiste um filme, que provavelmente já aconteceu com você, ou uma série, né? Onde você fica totalmente focado aqui na cena, e nessa cena que está passando, e essa cena para você é importante, e você está gostando desse seriado, dessa cena, e você quer saber o que acontece, você quer entender isso, você quer conseguir interpretar isso, e você está focado, né, nisso. E alguém pode cruzar na sua frente enquanto você está assistindo a cena, sequer você pisca os olhos, você nem percebe, você apenas percebe o vulto, porque você está hipnotizado pela cena do filme, pelo seriado. Pois é isso. É isso que é hipnose. E nesse momento você estava em transe, em total estado hipnótico. É isso que é hipnose. Então, quer dizer,
você já passou por experiências de hipnose. Quem sabe você apenas não tinha esse conhecimento, não tinha esse discernimento de que isso é hipnose. Então, nesse momento, você não pensa em mais nada, você está aqui, né? Focado. Você não pensa no seu trabalho, você não pensa na sua família, você não pensa na sua faculdade ou qualquer outra coisa. Você simplesmente vive o filme naquele momento, né? Você quer saber da cena do filme. Isto é hipnose. Puramente hipnose. Simples assim, né? Quem não passou por uma situação dessas? Eu acho que quase todo mundo, né? Poderíamos usar aqui um outro exemplo também. O exemplo é quando, por exemplo, você está com o seu celular na sua mão, né? E você sai procurando o celular, cadê meu celular? Onde eu deixei meu celular? E você não encontra seu celular e de repente alguém te diz, mas o seu celular está em sua mão. Aí você fica estarecido, mas como? Eu procurando o celular e ele estava em sua mão. Aí você estava 100% hipnotizado. Já aconteceu com você isso? Se sim, então você já passou pela hipnose. Simples assim. É muito simples. Então, como diria o nosso amigo hipnólogo Pyong Lee, todo mundo conhece, porque ele é muito popular, usei ele, né? Ele também diz, né, que a hipnose é um estado normal da mente, alcançado, né, de forma natural ou induzida, em que conseguimos acessar o nosso subconsciente. É como se ele ficasse aberto para aceitar sugestões positivas de mudança, deixando que passe pelos fatores críticos. Então, nós abrimos nossa memória, focados, entramos na mente inconsciente, nós não ficamos criticando em nada, simplesmente abrimos nossa memória e aceitamos as sugestões positivas que podem elevar e reprogramar a nossa mente para o estado alterado de positividade, de expertise, de inteligência, de sabedoria, de calma, de tranquilidade e tudo mais, para o fator positivo, né? Então, somando as ferramentas de hipnose com as de PNL, de programação neurolinguística, neurociências e física quântica, né? Então, criou-se um mundo de mudanças com esse acoplamento, vamos dizer assim, essa soma de todas essas ferramentas, criou-se um mundo de mudanças. Porém, no passado, quando o Richard Bandler descobriu que que repetimos certos padrões de comportamento, poderíamos conseguir resultados positivos. Se repetimos certos padrões de comportamento, poderíamos conseguir resultados diferentes. E essa descoberta se tornou a base de como que as pessoas se aproximem uma das outras e a maneira de como certos assuntos são entendidos e abordados e de como a mudança e a diferença do ponto de vista, né, ou opinião de cada um é usada para entender certos assuntos. E o modo de como se comportar, de entender ou lidar com as coisas. A abordagem inicial da PNL, né, conhecida como modelagem de excelência do ser humano, modelagem de excelência humana, depois ele encontrou outras ferramentas, outras pessoas que trabalhavam com o PNL de forma diferente. O Richard Bandler, então,
ele se usou das ferramentas que ele descobriu e também encontrou outras pessoas que usavam ferramentas de PNL, programação neurolinguística, de forma um pouquinho diferente, de moldagem humana, né, usando essa lei de repetição. Ele encontrou o John Grinder. O Grinder usava de forma diferente essas modelagens, né? Técnicas de PNL e programação neurolinguística. Então, os dois tinham as mesmas ideias, né? Eles tinham praticamente os mesmos conceitos. E esses dois grandes profissionais na área do comportamento humano, da psicologia e dos estudos da mente e tudo mais, os dois criaram uma metodologia fundamental para muitas abordagens para a modificação dos comportamentos humanos. E essa metodologia é o PNL, né? O Richard Bandler definiu a PNL como programação neurolinguística, como a ciência da excelência humana. Então, nós podemos nos tornarmos pessoas excelentes através da reprogramação de treinamentos, né? De modelagens, de reprogramação, com técnicas de repetição e tudo mais. O estudo da estrutura da personalidade e da experiência única e individual de cada ser humano e o que pode ser feito com a estrutura das experiências também, não só da personalidade, como também das experiências que a pessoa passa. E essas experiências, elas podem ser, por exemplo, a sua preocupação para o Enem. Então, você passa por essa experiência de preocupação. Que é o caso, né? O jogo agora nessa aula aqui é o foco de como que você vai passar esse período de provas, exames e tudo mais, que você vai passar por muitas experiências de tensão, de estresse, de medo, de insegurança, de inteligência, sabedoria, de paz, de equilíbrio. Tudo depende de como você reage diante das situações. Tem pessoas que reagem de um jeito, outras reagem de outro jeito. Uns são mais calmos, outros mais tranquilos, outros mais estressados, outros têm mais medo, outros têm mais insegurança e assim vai, né? Então, tudo depende de como que você enfrenta as coisas, né? Os seus estudos, os seus treinamentos, a sua memorização, a memorização dos conteúdos e tudo mais que você está buscando. E assim como também a sua estrutura como pessoa. Se consegue se manter calmo, tranquilo, até passar as provas, ou se essa situação toda que envolve os seus estudos, os cursinhos, as provas, os livros que vai ter que ler, as apostilas para interpretar, se elas mexem com o seu emocional ou não, né? O treinamento com técnicas de repetição são a chave do sucesso, né? São a chave do sucesso em programação neurolinguística, que nós podemos reprogramar tudo. Então, o treinamento aplicado diariamente, né? Diariamente, ele nos oferece a oportunidade de melhorar e lidar com o nosso conteúdo interno. Esse conteúdo interno nosso, que são nossas emoções, que são nossos sentimentos, que são a nossa inteligência, nossa expertise, nossa sabedoria, né? E que, se bem equilibrados, parabéns. Se bem estruturados, parabéns, né? Mas se não, que quem sabe requerem atenção concentrada e disposição para obter novas habilidades, novos conhecimentos, nova forma de se estruturar, né? E pela PNL e a PNL, ela nos ensina a administrar e pensar em soluções, administrar nossos estados emocionais, assim como também administrar e pensar em soluções, em saídas. A PNL e programação neurolinguística são técnicas
que nos ajudam a refletir sobre o nosso mundo, né? Sobre a nossa vida, e entender como que a PNL, né, nos pode ajudar. E com a PNL, nós podemos aprender a influenciar, né, a nós mesmos. Aprender essas técnicas e nós se auto-influenciar a nós mesmos. E também o nosso relacionamento com o mundo externo. Não somente com o nosso mundo interno. Ele nos influencia e nos ajuda a como se organizar, se situar, se localizar e conviver no mundo externo também. E com as outras pessoas também. E com as situações que a vida nos apresenta. Porque a cada momento somos surpreendidos por situações inesperadas. Nos ajuda a ter um tipo de experiência de vida que nós desejamos ter. As experiências de paz, de harmonia, de calma, tranquilidade, tudo mais, de plenitude, de leveza, de inteireza, né? De inteligência, sabedoria, que nós temos o desejo de viver assim. E essa técnica, ela nos ajuda, ela nos proporciona, né? E nos dá esse suporte para nós ter acesso e conseguir transformar a nossa personalidade numa personalidade desejada. Uma vida desejada, do jeito que nós gostaríamos de se sentir, né? Então, isso nos ajuda. Então, cada um de nós é um milagre esperado a acontecer. Nós somos um milagre de vida. Nós somos seres muito importantes. Às vezes só nos falta, né, alguém para nos dar um empurrãozinho, nós mostrar um caminho, né, um direcionamento. Porque às vezes aquele conhecimento, aquilo que nós buscamos, às vezes é muito pouco. Então é importantíssimo nós convivermos com pessoas que buscam novas fontes diferentes, conhecimentos diferentes, situações diferentes, e nós confraternizarmos esse conhecimento, a cultura das outras pessoas. Isso abre o nosso leque, né, o acesso às coisas para nós. E as técnicas de hipnose, PNL, programação neurolinguística, da física quântica e tudo mais, né? E todas as metodologias utilizadas no método maratona para provas e exames do Enem, que é um método que está sendo disponibilizado em breve aqui para vocês, ele traz muitas técnicas e de forma bem simples e prática de serem utilizados, né? Baseia-se na descoberta de exemplos de excelência e na compreensão da maneira como nós fizemos e o que nós fizemos com a nossa vida. Então, essas técnicas são baseadas nisso, né? Nas descobertas de exemplos de excelência de pessoas, na compreensão da maneira como nós fizemos as coisas e do que nós fizemos e o que nós fizemos. Mais importante ainda, né, é com o treinamento maratona das provas e exames do Enem, você cresce interiormente, né? E cria situações mais inteligentes que te levam para uma vida abundante, que te levem para mais êxito na sua vida, que te levem para um estado de leveza, abertura, de sabedoria, para uma mente maleável, quando o assunto é provas e exames. E assim você vai conseguir fazer, então, as provas e exames de uma forma bem leve e tranquila. O treinamento da maratona das provas e exames significa a aprendizagem capaz de produzir mudanças em sua mente, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de se sentir.
podemos também ser entendidos como, aliás, o método, ele pode também ser entendido como um sofisticado conjunto de práticas, né? Que permite você perceber, acessar e modificar suas reações, seus sentimentos, seus estados emocionais e a dominar suas forças nos momentos em que você necessita, nos momentos que você pretende usar a sua mente ou necessita usar a sua mente para certas situações e assim aumentando seu poder, né, de realização, seu poder de superação, seu poder de elevação. O grande desafio do método Maratona Provas e Exames é capacitar você a controlar suas emoções. Entender suas emoções, compreendê-los e, além disso, ainda assumir a sua própria evolução e tomar consciência, né, das suas decisões. E as decisões que pertencem a você. Não podemos esperar pelo outro, que o outro não vai viver sua vida, porque a sua vida é sua vida. As suas decisões podem ser de maneira própria, né? Da sua maneira. E a forma como você toma as suas decisões, as suas próprias decisões, e a forma como você toma elas, elas podem abrir a maçaneta da porta, do controle, da sua personalidade, das suas emoções, dos seus sentimentos. Em cada processo de aprendizagem, há um potencializador de conhecimento. Então, agora aqui, existem vários potencializadores de conhecimento. E agora nessa aula nós vamos refletir sobre 2 deles, né, que potencializam o nosso conhecimento. O primeiro seria a lei da repetição. A repetição, ela é a mãe do aprendizado. Você muito bem sabe como você foi alfabetizado, porque foi através da lei da repetição, né, que você aprendeu a andar. Foi através da lei da repetição que você aprendeu a falar, a ser alfabetizado. Caderno de caligrafia lá, foi desenhado o símbolo, a letra A, e você foi fazendo A, escrevendo e repetindo, ouvindo o som A, e observando aquele símbolo e memorizando que esse símbolo, esse som, essa repetição é a letra A. E assim você foi alfabetizado. E é assim com tudo. E tudo que é importante na nossa vida, tudo requer essa técnica, né? Que é a lei da repetição, que é um potencializador de conhecimento, né? Nada de importante, em geral, é feito na primeira tentativa. Você muito bem sabe disso. Os grandes feitos no universo, os grandes sábios, eles se tornaram sábios e realizaram grandes coisas através da lei da repetição, por várias tentativas e novas tentativas, e de novo, e de novo, e de novo, e nunca desistiram. E tentaram sempre de novo fazer as coisas de forma diferente. E com a repetição, a perfeição e os novos aprendizados, novos resultados foram aparecendo e acontecendo, né? E graças a isso nós temos tantas coisas maravilhosas nesse mundo. E agora, nesse instante, nós estamos aqui tendo essa aula que uma preparação que antecede uma oportunidade
de um aprendizado de treinamento mental para treinar uma mente desordenada, estressada, com medo, congestionada, para uma mente de paz, equilíbrio, de inteligência e sabedoria. É isso que eu estou fazendo aqui com você, né? Querendo mostrar para você essa oportunidade de você saber que existe caminhos, que existe solução para tudo. Como que funciona, né? Então, outro passo é como que funciona a interiorização. Podia estar me perguntando isso. Se você adquire um conhecimento e você repete ele várias vezes, e chega um momento em que ele fica interiorizado, passando a fazer parte de você. A mente inconsciente, ele liga o piloto automático dessa informação, dessa repetição, desse conhecimento, né? E ele começa a fazer parte de você e você nunca mais vai esquecer. E se for o conhecimento que vai trazer resultados, então você vai colhendo esses resultados para o resto da sua vida. É cientificamente comprovado, se você repetir por 21 dias a mesma informação, se você repetir por 21 dias o mesmo conhecimento, se você repetir por 21 dias o mesmo conteúdo, o inconsciente liga o piloto automático da nova programação. Então, se eu tenho minha mente programada de forma negativa e isso não é benéfico para mim, e eu sei que isso me causa muito mal, muitos transtornos, então agora eu sei. Existem técnicas de sobreposição de fatores positivos em cima de negativos e graças a Deus os positivos prevalecem, então eu posso melhorar a minha vida. Né? Eu posso modificar a minha vida, eu posso me estruturar, eu posso transformar minha personalidade numa personalidade bem melhor. É isso que nós temos que tomar consciência. Essas fichas têm que nos cair. Às vezes é necessário pegar a nossa vida em nossas mãos e se recriar de novo. Se reprogramar, porque nós fomos condicionados desde a infância, desde a vida intrauterina, na infância, na educação e tudo mais, para sermos do jeito que nós somos, e se aquilo que eu sou agora não é bom para mim, me causa sofrimento. Então eu posso me reprogramar, eu posso mudar a minha personalidade. Que bom, existem caminhos. Que bom que eu tomei consciência disso agora, e que eu posso fazer a diferença na minha vida. Toma consciência disso. Então, esses treinamentos, essa interiorização, essa lei da repetição, por exemplo, é como andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. Ele não esquece como que é andar de bicicleta. Depois de 10 anos, pega aquela bicicleta e sai andando. Sem problema algum. Por quê? Porque você interiorizou. Você tomou conhecimento, você aprendeu. E uma vez que está tão profundamente enraizado na nossa mente inconsciente, não desaprende mais. Então, quando você interioriza um conhecimento, ele passa a ser seu. Ninguém te toma isso mais. Isso faz parte da sua vida, da sua personalidade. E assim também é com nossos estados emocionais. Se você interiorizou preocupações, tensão, medo, insegurança, isso vai fazer parte da sua vida. Porém, como nós sabemos, como a nossa mente processa as coisas agora, como se aprendeu, né? E nós sabemos que ainda o positivo prevalece em cima do negativo. Então tá ali o grande segredo. Tá aqui o grande segredo. Então nós podemos reprogramar a nossa mente para uma mente calma, tranquila, inteligente e capaz, sobrepondo fatores positivos em cima de negativos para que os negativos fiquem lá embaixo e nós podemos modificar os nossos estados emocionais. Então, o indicado é fazer o treinamento
específico, com a ajuda de um profissional, porque muitas vezes sozinha a gente não consegue, porque a gente não tem todo o conhecimento e todo o direcionamento e toda a sabedoria de como que se faz isso. E no método Maratona Provas Exames para o Enem, a gente traz todo esse conhecimento, a gente traz esse treinamento para fazer isso com você, se você assim o deseja, né? Ninguém é obrigado, não. A gente está colocando isso à disposição, mas cada ser humano é livre, como que ele quer se sentir, mas ali ele tem um acesso bem acessível, se assim você deseja. Então, como você sabe, somos sugestionados a todo instante, desde o momento que nós nascemos, né? Mas você já parou para imaginar o poder que é uma sugestão? O poder que tem uma sugestão quando você tem e quando a gente aceita essa sugestão em nosso subconsciente. Quando nós aceitamos, você já imaginou o poder que é isso? A ponto de modificar a nossa personalidade, sair de uma personalidade negativa para uma personalidade positiva? E uma sugestão aceita pode transformar a realidade em poucos segundos. É fenomenal. Esses são os milagres que nós esperamos. E eles podem acontecer desde que nós se permitimos, desde que nós desejamos, desde que nós buscamos, desde que nós se determinamos e aprendemos isso, damos o início a isso e damos continuidade até que a nossa mente inconsciente liga o piloto automático dessa nova programação tanto desejada. E essas sugestões, nós imploramos que elas sejam sempre positivas para o bem e para a evolução. Porque se nós sugestionamos coisas negativas para o mal e para a destruição, ela funciona do mesmo jeito. Então são ferramentas poderosíssimas que nós temos que prestar atenção, tomar o cuidado, né? Que sempre nós buscamos o bem para o bem maior, porque nós somos seres nesse universo para transformar o mundo para um mundo melhor de ser vivido. Então, lembrando que uma pessoa não faz nada, né? Lembrando que uma pessoa não faz nada que fuja daquilo que ela acredita e permite. Isso quer dizer o quê? A própria pessoa tem o domínio sobre si, aceitando ou rejeitando a situação. Depende de cada um. O nosso verdadeiro eu está localizado na mente subconsciente, não na mente consciente. E na mente subconsciente está enraizado todos os problemas e todas as causas emocionais que nós enfrentamos. E muitos desses problemas, né, eles têm sua origem na nossa infância. E eles se manifestam em sintomas que podem variar de pequenos incômodos, eles vão se manifestando de pequenos incômodos, eles podem se manifestando, né? E podem também se manifestar, porque elas podem variar como crises fortes e constantes na vida adulta. Por isso que a gente ouve tantas histórias de pessoas totalmente transtornadas, em pânico, em depressão, em estresse, em revolta, em conflitos e tudo mais, porque são manifestações dos condicionamentos lá da infância. E um dos exemplos, só para se imaginar como acontece, imagine um pequeno medo de enfrentar o Enem, porque agora o assunto é esse. Agora imagine você sentindo pequeno medo, lá no fundinho, aflorando um pequeno medo de enfrentar o Enem. E esse pequeno medo, ele vai evoluindo e evoluindo, né? Na medida em que os dias da prova, né, do Enem vão se aproximando, esse pequeno medo vai evoluindo, né? Evoluindo para um ataque de pânico, quando a pessoa se concentra
no momento em ter que fazer a prova. Se você fica focado nesses pequenos medos, eles vão criando uma dimensão, uma pressão, a ponto da pessoa entrar em pânico, em estado de estafa. Mas, como você já sabe agora, né, que a hipnose e as técnicas de PNL se comunicam diretamente com a mente inconsciente, nada seria mais eficaz do que utilizá-lo como principal ferramenta em harmonização desses estados emocionais que o Enem provoca. Nada mais louvável de se usar, né, de se utilizar, se fazer valer dessas ferramentas. O mais incrível da hipnose é que ela pode reprogramar a mente humana e eliminar os hábitos ruins e crenças limitantes que atrapalham nossa vida e o nosso desenvolvimento. Então, assim, eu quero estender então esse carinho para você, de dizer para você que existem todas essas ferramentas e elas podem, na verdade, elas estão a seu alcance, se você assim deseja, e você pode fazer uso delas, aproveitar delas de forma bem simples, de forma bem acessível. E assim eu termino essa nossa segunda aula, né? Espero que você tenha tomado consciência e conhecimento desse conteúdo tão importante, tão transformador da personalidade, nossos comportamentos, nossos estados emocionais e tudo mais, que envolve, né, as provas do Enem. Gratidão por ter me acompanhado nessa aula. E eu espero você na terceira aula, ok? Um grande beijo e até mais. Até lá.